Agência Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Luiz Loureiro e esta é mais uma edição da Entrevista Primaz, que tem o apoio cultural da Cedro Mineração e do Grupo 3T. Na edição de hoje, nosso convidado vem da vizinha cidade de Ouro Preto. Ele tem 41 anos, oriundo do bairro São Cristóvão, bacharel pela Faculdade de Direito de Conselheiros Lafayette e com uma história de vida com algumas particularidades bem interessantes. Nós temos o prazer de receber no estúdio da Agência Primaz Alex da Silva Brito, ou simplificadamente Alex Brito, vereador vinculado ao PDT, Partido Democrático Trabalhista, cumprindo seu segundo mandato e ocupando o cargo de segundo secretário da Câmara, a quem eu dou as boas-vindas e agradeço, Alex, por você ter aceito o nosso convite. Maravilha, Luiz. É um prazer estar aqui, Mariana, estar aqui na Agência Primaz com vocês, falando um pouco, da política ouropretana, do momento que Ouro Preto vive e o que tem acontecido, na cidade de Ouro Preto. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. Bom, para manter uma certa tradição nossa, Alex, contextualizando para quem nos ouve ou nos assiste, quem é Alex Brito, quais suas origens, como se deu sua infância, juventude e qual foi sua trajetória antes de se aventurar aí no cenário político da região, e mais especificamente de Ouro Preto? Então, Luiz, eu sou lá do bairro São Cristóvão, como você bem disse. Eu fui criado pela minha avó, que era uma senhora cozinheira, e aí, com muito esforço, me criou sozinha. E aí eu virei atleta de ciclismo em certo momento da minha vida, e fui atleta de ciclismo de mountain bike, até com muitos amigos aqui de Mariana, dos 14, dos 12 aos 17. E aí, como não poderia deixar, fui para a cozinha, Como minha avó, fui ser cozinheiro, depois desse momento meu no esporte. Depois fui fazer direito, e aí sempre com esse viés político, eu sempre gostei muito da política. E quando estive apoiando o Ângelo, enquanto ciclista, bem jovem, quando eu fiz 18, que eu estava ali naquela coisa meio cozinha, aquela transição do esporte para a cozinha, eu fui convidado para ser assessor de esportes da Prefeitura de Ouro Preto, no mandato do Ângelo Osvaldo. Não sei te falar o ano. E aí, daí para cá, eu venho sempre aí entre uma coisa ou outra, por ali na Prefeitura. E aí fui para o ramo de buffet e abrimos uma empresa familiar, que existe até hoje. Hoje meu irmão que coordena, que é uma cozinha. E assim nós tocamos a vida. E aí depois eu lembro que eu tive uma passagem pela comunicação da Prefeitura de Ouro Preto, uma época. E aí fui candidato, Fui candidato, sempre envolvido na política. Candidato em 2012, tive 308 votos. Perdi. 2016 fui candidato novamente, tive 428. Eu tenho esses números aqui, daqui a pouco nós vamos tocar neles aqui. Acho que 428. Mas deixa eu só te interromper assim, um pouquinho, porque antes dessa questão da sua atuação política, eu queria, até por uma questão de curiosidade mesmo, dos nossos ouvintes, da nossa audiência, da observação das lições da cozinha de sua avó, passando pela palha italiana, pelos sanduíches naturais que você fazia para custear seus estudos lá em Lafayette, e aí dessa questão que você mencionou, do buffet, do segmento de refeições coletivas, o que ainda resta do chefe Alex Silva? Ainda consegue vestir um avental e encarar um fogão, ou a agenda política já não permite mais essas coisas? Não, sobrou bom gosto pela comida. Eu gosto de comida boa, mas não dá mais para cozinhar. É difícil. Nem um final de semana, assim, mais familiarmente? Final de semana é que a coisa aperta mais, porque aí tem 10 eventos para ir, então não dá mesmo. Final de semana é mais corrido do que dia de semana. Mas sobrou bom gosto, e os amigos da época de cozinha, eu adoro cozinha, adoro. Sou fã, mas tem a turma lá que trabalha conosco, que são boas cozinheiras também, Mas hoje meu irmão que toca isso lá, eu não me aventuro mais não, viu, Luiz? Mas eu gosto de comer. Isso. Mas então, agora, voltando nessa questão política aí, Alex... deixa eu contar, Você me perguntou da palha italiana. Sim, vamos lá. Quando eu comecei a fazer direito, a gente não tinha dinheiro para custear a faculdade, que era lá em Lafayette. Então era van e a faculdade. E aí a gente pensou numa forma em casa
Agora que eu passei no vestibular, na época eu não tinha nem Enem, eu preciso pagar isso, como é que nós vamos fazer? E aí nós inventamos de fazer, no primeiro dia de aula, lembro como se fosse hoje, sanduíche natural, não, palha italiano. E aí eu levei uma caixa pequena para poder vender ali. Eu lembro como se fosse hoje, era R$ 1 na época. Olha para você ver como é que o dinheiro mudou. E aí no primeiro dia eu vendi 10. Aí no segundo dia 20. Aí no primeiro mês eu já estava levando 50 por dia. Vendia tudo. Aí a procura por sanduíche começou. E aí chegou um período da faculdade que eu vendia 100 palhas italianas e 100 sanduíches todos os dias. Aí eu comprei um lugar na van, além do meu, só para poder levar a palha italiana e o sanduíche. E com isso eu pagava a faculdade, a van, os ingredientes e o lugar da van para levar as caixas para poder vender na faculdade. E aí chegou um momento tão interessante na faculdade que começou a atrapalhar as vendas da lanchonete da faculdade. E aí a própria faculdade comprava o meu estoque para poder vender na lanchonete. E assim eu custeei lá o tempo que eu fiquei na Baete. Literalmente a fome com a vontade de comer, né? Exatamente. Pessoa, curso noturno, né? noturno. As pessoas muitas vezes saíam direto do trabalho para ir para a escola. Exatamente. Ou seja, esse reforço na alimentação era muito bem-vindo, né? E barato demais. E aí acabou que deu muito certo. O tempo que eu tive lá, eu paguei vendendo um sanduíche natural de palha italiana. E aí foi daí que surgiu essa ideia de empreendedorismo depois. Exato. E aí, assim, eu sempre gostei muito de evento, né? Então eu fiz o bar do Festival de Inverno, o bar oficial do Festival de Inverno, durante uns 6 anos, direto. E aí aí tinha o buffet e a gente fazia formaturas, festa de 15 anos. E a gente descobriu um novo nicho na época, que era os camarins de banda. Então nós viajamos com muita gente, viajamos com o Wilson Deral, viajamos com o Tia Anastácia, fizemos camarim do Jota Quest, fizemos camarim do Milton Nascimento, fizemos camarim de todo mundo, que você imagina. Então a gente tinha uma equipe de camarim que ia com a turma, fazendo camarim por aí, pelo estado afora. E aí era muito divertido na época. Hoje em dia eu acho que eu não tenho idade, mas na época era muito bom. E aí então, Alex, voltando aí para essa questão da política, né? Você começou a falar aí da sua atuação lá na prefeitura, ainda na parte administrativa, esporte, comunicação e tal, né? E aí, foi o Ângelo o seu padrinho político? Quem foi que começou a enxergar em você e como foi que você enxergou essa possibilidade de atuar de uma forma assim mais efetiva e se candidatar lá em 2012? Então, eu tive esse momento da prefeitura, foi a convite do Ângelo, para poder estar lá meio que representando o esporte, que estava acabando de sair, né, dessa coisa, desse mundo do esporte. Então, ali quando você está dentro do meio, você começa a ter essas aspirações, né? E ver a turma ali, os vereadores, e querer fazer alguma coisa diferente para a cidade, para o meu bairro, que é o bairro São Cristóvão, São Francisco. Ali. E aí eu lembro que eu era filiado ao Cidadania, na época era o PPS, não era nem Cidadania, era o PPS, depois virou Cidadania. E aí me deu essa vontade de ser candidato, e eu fui candidato, eu lembro, com o Júlio Pimenta. O Júlio foi o mais votado na época. Ele foi o mais votado e eu estava ali no partido, ele foi vereador. Mas pensando em padrinho político mesmo, é o Ângelo, né, que eu acho que é o padrinho de vários e vários, inclusive o Júlio também. Então, que colocou todo mundo aí na política. E como é que você citou aí, né? Ângelo e Júlio, nós vamos chegar à eleição de 2020 um pouco daqui a pouquinho, mas eu queria que você colocasse um pouquinho assim, por exemplo, 2012 e 2016, né? Eu tenho aqui 409 votos em 2012, passando para 523 em 2016. Mas uma certa, aspas, frustração por não ter conseguido. Você chegou perto, você viu, ficou suplente nesses dois mandatos, né? Como é que como é que era essa formação desses grupos políticos, essa aproximação com o Júlio? Na época, o Júlio ainda não, pelo menos aparentemente, talvez não fosse ainda adversário, entre aspas, do Ângelo, porque estava começando. Fala um pouquinho dessa época, de como essas ligações se davam e se consolidavam. Na verdade, Luiz, nem existia uma frustração, porque o partido não acreditava muito que eu teria voto. Eu lembro que eles achavam que a gente ia ter 100 votos ali, no máximo. E eu queria muito, eu queria mais do que o partido, na verdade. O partido estava meio ali, porque na época tinham muitos candidatos, tinham mais candidatos do que vagas.
E hoje é raro você ter um partido cheio. Então, o partido não acreditava muito. Então, foi uma surpresa, né? A gente ter 409 votos. Foi muito bom. Na primeira, né, primeira eleição foi fantástico. E era um grupo muito jovem. Então, estava ali, né, há 12 anos atrás, estava com 30 anos, menos de 30. O Júlio era muito jovem, muito animado na época também. Estava com a minha idade hoje, né? 40 anos, 41. Então, era um momento pulsante da política ouropretana, e o Ângelo era nosso professor aí, né? A gente vem aí de uma história em Ouro Preto muito importante, né? São duas grandes lideranças, a gente vem aí do Zé Leandro, que foi prefeito várias vezes, e do Ângelo, que está prefeito, e que é o maior líder político de Ouro Preto hoje, né? Então, assim, eu venho desse tempo, venho dessa linha aí. Isso. E se bem que a Ouro Preto tem uma particularidade de política assim, um pouco semelhante à Mariana. O que é hoje, quem é adversário hoje não necessariamente vai ser amanhã, e quem é amigo hoje, partidário hoje, não necessariamente era antes, né? Mas assim, você sempre transitou bem entre esses. Você citou três, né, que são pessoas assim muito importantes nos últimos 20, 30 anos, digamos assim, quase 30 anos na política, né, de Ouro Preto. O Zé Leandro, o Júlio e o Ângelo com o seu quinto mandato, né? Você sempre transitou bem entre eles, nunca teve nenhum atrito, como é que a coisa Transitei, graças a Deus, transito. Tenho muito respeito e carinho pelo ex-prefeito Zé Leandro, pelo Júlio, e também tenho uma amizade muito grande com o prefeito atual, Ângelo, né, que é um professor para a gente, né? Eu sempre cito lá que é a fonte que a gente bebe água, porque é de uma inteligência fora do normal. Então, tanto na inteligência cultural quanto na inteligência política. E também com a ex-prefeita Marisa Xavier, tem um relacionamento ótimo, 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 ótimo. Então, graças a Deus, eu sempre consegui ter essa entrada com todos os ex-prefeitos da cidade que eu conheci, que eu conheço. E para mim é muito importante, porque a gente tem, né, a gente consegue absorver um pouco de sabedoria, de conhecimento de cada governo, né? E pegar as coisas boas para poder. Tem muita coisa de lá de trás que a gente tem que trazer para agora, que foi feito em mandatos passados, que foram ótimos. Então nós temos que, né, aprender com essa turma para poder trazer para a Câmara, para o Legislativo. Muito importante. E aí, falando especificamente no Júlio, né? A sua segunda tentativa foi exatamente quando o Júlio se elegeu, né? E aí, em 2020, você consegue seu primeiro mandato, exatamente na eleição em que o Júlio não conseguiu, né? Embora você não fosse vereador, mas você, né, já com essa militância, você acompanhando, o que determinou essa derrota, não reeleição do Júlio e o retorno do Ângelo? Onde que se é que pode se falar nisso, né? Onde que o Júlio errou e qual o mérito, né, do Ângelo de desbancá-lo de uma forma, inclusive, que até o fez em 2024 ao Júlio, né? Num primeiro momento, uma possibilidade de uma nova candidatura, mas depois ele acabou se... Mas vamos deixar 24 um pouquinho para frente, vamos falar em 20, né? Aquela eleição onde ele perde para o Ângelo e você consegue os seus 829 votos e assume o seu primeiro mandato. Como é que estava o clima, né? Essa questão aí em Ouro Preto? Então eu vou voltar um pouco, vou voltar em 16. Em 16, quando eu tive 523 votos e não me elegi, e o Júlio se elegeu prefeito, ele me convidou para ser diretor de eventos da prefeitura. E eu fui diretor de eventos um período longo até, com o Felipe Guerra, que é um querido amigo, que era secretário de turismo, e aí depois eu fui secretário de turismo. Então, daí minha ascensão na política, acredito. Foi um momento que eu tinha visibilidade. Até sou grato ao Júlio, muito grato pela oportunidade no momento, da época. E aí, você me pergunta o que aconteceu. Eu acho que a prefeitura viveu um momento muito ruim de arrecadação naquela época. Hoje a prefeitura arrecada 1 bilhão por ano. Naquela época arrecadava 300 milhões por ano. Então, assim,
A gente estava saindo Da pandemia. Não, a gente tava, 20 a gente estava na pandemia, mas 16 a gente estava saindo do rompimento da barragem do Fundão. Isso, verdade. E assim, eu acho que com a arrecadação baixa, tem muito o que você fazer na cidade também, né? É pagar folha de pessoal e fazer o mínimo, o básico e o mínimo. E assim, é muito difícil você concorrer a uma eleição com o Ângelo Osvaldo. Isso é uma pessoa que tem total conhecimento da cidade, de todos os distritos, subdistritos, localidades, conhece todo mundo por nome. Então, se ele chega numa localidade, ele sabe o nome de todo mundo. Lá em Mata dos Palmitos, a 50 quilômetros de Ouro Preto, ele sabe o nome de todo mundo, ele conhece todas as casas, frequenta todas as casas. Então, eu acho que a grande dificuldade do Júlio é concorrer contra o Ângelo Osvaldo, né? É muito difícil, né? Você concorrer contra o Ângelo Osvaldo é complicadíssimo. Então, acho que é aí que foi o fator principal, a falta de arrecadação, a baixa arrecadação, e concorrer contra uma pessoa que já tinha sido prefeito 4 vezes. Então, é muito difícil. E você, embora transite, como você disse, transitasse e continua transitando bem entre todas as expoentes, você, no primeiro momento, no momento da eleição, você estava, digamos assim, num partido que estava alinhado com o Júlio, ainda em 2020, né, mesmo com a derrota dele. E aí, nós tivemos, na eleição de 2020, uma grande bandeira do Ângelo, que inclusive nos deu uma entrevista onde a gente insistiu muito, né, que foi a questão Saniolo. Essa questão Saniolo foi uma grande bandeira da campanha do Ângelo. E depois nós tivemos, você já na Câmara, uma CPI, né, que teve assim, um final apoteótico, quase carnavalesco, com um desfile, uma passeata entre a Praça Tiradentes e lá a sede da prefeitura, e de repente a coisa não saiu do jeito que precisava, não saiu ou que precisava, ou que pelo menos se prometia, pelo menos na campanha, né? Eu não tô só me colocar aqui, eu não estou fazendo juízo de valor se a Saniolo deve continuar ou não. Eu estou falando daquilo que foi prometido e daquilo que foi ventilado, né? Como é que isso aconteceu lá dentro da Câmara? Que resquícios isso pode ter criado e, afinal de contas, para a população ou até mesmo para os vereadores, foi uma certa decepção o fato da Saniolo não ter ter continuado, melhor dizendo? Olha só, Luiz, então, esse fato da Saniolo, eu acho que foi um momento histórico em Ouro Preto. Ouro Preto nunca tinha se cobrado água na vida. Então, as pessoas não estavam acostumadas com o pagamento. Então nós todos tentamos ao máximo, nos exaurimos de verdade, naquela CPI, naquele momento, para tentar ajudar o executivo a achar uma saída mesmo, para entender se a empresa era legal, ilegal, se saía, se ficava. E fizemos o máximo que nós podíamos. E percebemos, né, mandamos para o Ministério Público. Então, tudo que nós podíamos fazer foi feito. E aí foi mandado para o Ministério Público, para que o Ministério Público entendesse ali se a empresa deveria ficar, se a empresa deveria sair. E aí, né, houve esse entendimento que o contrato era lícito e que a empresa tinha ganhado mesmo essa concorrência, teria que ficar em Ouro Preto. Então, claro, existe uma frustração, que nós tentamos até esgotar nossas energias, todos naquele momento. E isso não aconteceu. Inclusive o Ângelo também, né, de todas as formas, tentou com o jurídico da prefeitura, com o procurador, doutor Diogo, e com todas as forças da prefeitura, que isso acontecesse. Não aconteceu porque a empresa está legalmente em Ouro Preto. Não tinha uma forma de tirar a empresa. E assim, acredito que hoje as coisas, com o subsídio da prefeitura, as coisas estão acontecendo. Eu percebo que as pessoas conseguiram chegar ao meio termo. A falta de água diminuiu muito em Ouro Preto. Isso é fato. Diminuiu muito. A gente tinha um problema muito grave de falta de água. Nos morros, né? Que a água que vai para a elevação. Então, isso é muito preocupante. As pessoas não terem água em casa também é péssimo. Mas, de alguma forma, eu percebo que as pessoas
estão se adaptando a essa nova realidade. Boa não é pagar a água, mas não existe município hoje no Brasil mais que pagar água. A água é um produto. A partir do momento que a água sai da torneira, ela é um produto industrializado, porque ela é tratada, ela tem uma série né, de fatores ali. Não é a água do rio, é a água da torneira, água tratada. Até porque os nossos leis não permitem permitem mais, isso não existe mais. E para quando essa água chegar na sua torneira, ela tem que ser tratada. E quem vai tratar? Municipalizar a água hoje é um negócio caríssimo. Não sei qual município hoje consegue fazer isso. É muito raro só o município tocar esse serviço gigantesco. Então, assim, eu acho que as coisas estão acontecendo. As pessoas entenderam que para a gente receber recurso federal, inclusive, ligado a essa coisa, ligado ao meio ambiente, nós precisamos ter a cobrança de água, senão a gente não recebe. Então, eu acho que as coisas estão se adaptando, é um novo momento, é um novo mundo mesmo, e eu acho que não é mais uma pauta ouro-pretana, inclusive, tão latente. A Saneouro é a pauta, sim, de melhoria, uma pauta de... Isso é a pauta, da gente cobrar o serviço, que o serviço seja bem feito, que o serviço, que o consumidor seja bem atendido, que não falte água, que eles cuidem dos vazamentos, que eles tratem o esgoto. Isso é a pauta. Agora, não sei se é a pauta mais fora a Saneouro. Entendi. Então, mais ou menos isso que é o momento, por exemplo, de Antônio Pereira. Né? Exatamente. De implementação, de tratamento, etc. Exatamente. Antônio Pereira vive um momento de resistência, que eu acho lícito, né? Sempre foi uma comunidade de força, né? Antônio Pereira traz isso para Ouro Preto, esse enfrentamento. E tanto que quando tem, né, a comunidade não está satisfeita lá, eles fazem suas manifestações, seus protestos. E Antônio Pereira tem dois gigantes na política, né? Que é o Wanderlei Toa, que esteve comigo, inclusive, no meu partido, na última eleição, e o Titão, que agora é vereador de primeiro mandato, e que está lá lutando de todas as formas para que a Saneouro não vá. Então, assim, é um movimento difícil de resistência, mas eu acho lícito e respeito muito esse movimento. Alex, ainda 2020 ou 2021, no seu primeiro mandato, nós falamos muito sobre essa questão que envolveu, né, o Saneouro, que envolveu a Câmara como um todo e a população. Mas você, particularmente, como é que você avalia seu primeiro mandato? Quais eram as principais bandeiras que você defendia? O que você considera que conseguiu, né, implementar? E como é efetivamente chegar lá e falar assim, agora eu sou vereador? Mas eu achava que eu podia e não posso. E isso aqui eu não sabia que eu podia e eu posso. Como é que foi esse choque? Luiz, eu vou te falar uma coisa com muita verdade. Eu acho que nos primeiros 3 meses, quando deu 90 dias, me deu vontade de sair correndo da Câmara. Eu não imaginava que era tão duro, assim, não é uma tarefa fácil, é árduo. Uma tarefa muito árdua. E eu achava que a gente tinha muito mais acesso, mais poder mesmo, para modificar a realidade das pessoas e a vida das pessoas mesmo, que é o intuito, para que eu fui mudar mesmo a realidade das coisas. Mas a gente vai se adaptando. E aí, com 6 meses, eu já estava bem mais adaptado. E, assim, foi um mandato muito bom. Foi um mandato leve, um mandato que eu consegui, graças a Deus, fazer grandes mudanças no bairro e na região que eu moro, e em várias outras comunidades, como a localidade Serra de Siqueira. Se você parar para pensar no nosso primeiro mandato, nós conseguimos fazer coisas extraordinárias. Nós conseguimos asfaltar o Alto do Veloso, lá, né, onde tem a caixa d'água verde, que era um sonho daquele pessoal. Aquilo era uma coisa que, nossa, ali todo mundo sonhava com aquilo, e a gente conseguiu fazer isso. Conseguimos asfaltar um pedaço grande da Serra de Siqueira, levar lixeira para lá, levar mais dignidade para aquela comunidade, deixar o nosso bairro São Cristóvão e São Francisco mais alegre. Nós conseguimos, no primeiro mandato, asfaltar até a pracinha do bairro São Francisco, que é aquele bairro ali ao lado da rodoviária. Aquilo ali, de verdade, trouxe muita dignidade para aquele pessoal. Porque ali estava horrível, ali era um calçamento horrível, cheio de buraco, e quando chovia ninguém subia, ninguém descia. Então, assim, eu acho que foi um mandato de grandes vitórias, de verdade. Bom, e na eleição seguinte, Alex, você sai do Cidadania
vai para o PDT, e com isso você, entre aspas, você se aproxima ainda mais do Ângelo, já que o PDT faz parte da base e da coligação que apoiou o Ângelo, enquanto o seu antigo partido Cidadania, compondo uma federação com o PSDB, passa a apoiar o Duarte Júnior. E, inicialmente, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que motivou essa mudança e também o que aconteceu, em sua opinião, para que um candidato sem história em Ouro Preto chegasse a fazer frente a como você disse, um potentado da política de Ouro Preto, né? Com 4 mandatos naquela ocasião, completos, né? Foram 700 e poucos votos de diferença, né? O que aconteceu naquela coisa? A população estava muito insatisfeita com o Ângelo. O que aconteceu? Primeiro, o que motivou a sua mudança e o que, na sua opinião, aconteceu para que a eleição do Ângelo fosse menos tranquila do que com o Júlio? Olha ou o só, João Pimenta, Luiz, exato. motivou a minha mudança porque eu estava num momento de incerteza. Eu não sabia para onde o Cidadania ia. Ficou aquela coisa, Cidadania que eu estava nele. A gente não tinha o partido já não existia mais a unidade. Para onde iria, quem seria o nosso candidato a prefeito, quem não seria. E eu não podia estar naquela dúvida, chegando à eleição. Eu tinha que concorrer à eleição. E nem sabia mais qual que era o meu espaço e o meu tamanho de cidadania. Então, eu não podia ficar ao relento esperando para onde o partido vai, se o partido vai, com quem o partido vai. Foi aí que eu tomei essa decisão a convite, né, do PDT de ir para o partido. Porque eu vi que ali tinham potenciais candidatos, bons candidatos, como o Vanderlei Tollo, que para mim era um vereador de 2 mandatos, que saiu de Antônio Pereira com 1.000 votos quando ele tinha disputado a última. Então, que era, para mim, uma fortaleza e um risco iminente. Como é que você disputa? Eu tive 839 e venci. Ele teve 1.000. Então, eu já entrava no partido, no PDT, perdendo. E tinha junto conosco o filho da ex-prefeita Marisa Xavier, o João, no PDT, que também era uma surpresa, ninguém sabe como é que ele ia. Imagina só, ele é filho de ex-prefeito e neto de ex-prefeito. Então, eu fui um partido que era uma incógnita. Poderia fazer 2? Talvez. Não fez. Mas poderia ser só o Leitoa, porque ele, naturalmente, ele tinha mais votos que eu. Mas foi uma surpresa, né? Eu ter 1.228 e ele ter 1.170. Então, são essas surpresas da política. E quanto à pergunta que você me fez sobre o Duarte e Mariana, quer dizer, o Duda, de Mariana ter ido para Ouro Preto e ter essa votação expressiva, é aquela coisa, né, Luiz? Tem uma música que fala, o novo sempre vem. E ele foi como a novidade, né? E foi uma eleição muito polarizada, porque nós não tínhamos candidatos com Não havia uma terceira via, né? Não O Zé Leandro não tinha. não estava ali, Não tinha. Não era o Júlio acabou não foi candidato também, então era os dois. Então foi uma eleição polarizada com uma novidade, que era o Du. Então é isso, o novo sempre vem. As pessoas, elas esperam o novo, né? Mesmo estando bom ou confortável, sempre existe espaço para o novo. O novo é sempre interessante. Então, essa força que ele trouxe de Mariana, né? Foi prefeito, foi deputado federal, e expressivo, muito expressivo, maior respeito, né? Tenho o maior respeito por Du. Sempre extremamente expressivo em Mariana. Isso passa, somos cidades irmãs, nós estamos a quantos quilômetros uma da outra? Então, tudo que acontece aqui ressoa em Ouro Preto, tudo que acontece em Ouro Preto ressoa aqui. Então, eu acho que as pessoas queriam uma novidade e naquele momento nós não tínhamos, né? A novidade era o Du. Então, daí essa quantidade de votos. Eu acredito que as pessoas esperavam mesmo, queriam uma novidade e é natural da política, né? É sempre natural. A gente vê aí esses novos políticos no formato da política aí. Você vê o Cleitinho, o Nicolas, são novidades, são pessoas novas e as pessoas
As pessoas acreditam na novidade, né? E tem mesmo que... A gente tem que ter novidade, né? A política é feita disso, de novas pessoas né, movimentando as cidades, os estados, o país. Mas eu acho que foi isso que deu essa votação incrível para ele lá. Você mencionou aí a questão, né, explicando falando sobre a sua mudança para o PDT e a situação do PDT naquela ocasião. E aí você é o único vereador eleito pelo PDT, né? Aliás, numa composição em que a Câmara tem um monte de partidos, né? Cada um com 2 e depois mais 3 com um, só com um. E essa aspas, surpresa de você conseguir desbancar, entre aspas, um vereador já com 2 mandatos e com uma perspectiva de votação muito latente, muito presente, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que você eventualmente acha que pesou para que isso acontecesse, mas eu gostaria que você segurasse e falasse isso daqui a 1 minuto e meio, 2 minutos, porque nós vamos fazer um pequeno intervalo para a mensagem de nossos apoiadores culturais. Não saia daí, porque ainda temos muita coisa a conversar com o Alex Brito. Daqui a instantes voltamos. Aliar desenvolvimento econômico com responsabilidade social. É assim que a Cedro Mineração atua em Mariana, no coração de Minas Gerais. Os programas da empresa beneficiam toda a região, como o apoio à preservação de igrejas centenárias e a divulgação do patrimônio histórico. A Cedro tem uma disponibilidade com a comunidade muito grande, um entendimento das necessidades da comunidade. No esporte, a empresa patrocina competições nacionais, a reforma do campo de futebol e as aulas de capoeira do projeto Quilamba. Para todas as mães, ele é fundamental porque ele também é uma terapia e o esporte é inclusão. Com suas alianças, a mineradora amplia a atuação, gerando resultados que transformam realidades e revelam o jeito Cedro de fazer a diferença. Estamos de volta com mais uma edição da Entrevista Primaz. Hoje recebemos o vereador do PDT de Ouro Preto, Alex Brito, que nos dá a honra de participar dessa entrevista e já falou um pouco sobre toda a sua trajetória, quase toda a sua trajetória, e deixamos, antes do intervalo, uma pergunta para ele, e vou repetir aqui, Alex, o que você considera que foi fundamental para que, mesmo num partido onde havia um candidato como o Wanderlei Toa, com uma sólida votação, principalmente no distrito de Antônio Pereira, que fez com que você conseguisse a única cadeira do PDT? Quais foram os fatores, tanto na sua digamos, atuação no primeiro mandato, quanto na política de Ouro Preto, que fizeram com que você chegasse a esses 1.228 votos, né? Praticamente 50% acima daquilo que você havia tido em 2020. Então, Luiz, eu acho que são vários fatores. Naquele momento, foi um momento muito delicado para a política,
naquela eleição. Lembrando aí que meu último mandato foi bom. Então, as pessoas reconheceram um bom mandato, graças a Deus, e aí nós conseguimos ter essa grande votação. E, ao mesmo tempo, o eleitor lá no Pereira também cresceu. Ele subiu de 1.070 para 1.170. Só que no Pereira ele tinha também o Titão, que não tinha sido candidato na última eleição, e que era uma liderança, presidente da Associação de Moradores, e que, então, meio que se confrontaram ali, coisa que nunca aconteceu na outra. Então, isso tudo resultou numa sequência de erros, assim, e acertos que levaram, né, ao eleitor não conseguir ter um maior crescimento do Pereira e ao meu mandato ter sido bom, eu ter um crescimento um pouco maior que o dele. Então, assim, foram vários fatores. Foi o meu mandato, foi Essa disputa o dele Titão. com o Titão. Então, foi muita coisa, não foi só... Porque imagina só, o eleitor saiu do Pereira, ele não perdeu o voto do Pereira, ele saiu de lá com 1.000. Então, ele já saiu de lá muito bem. Só que tinha o Titão, que teve uma votação extremamente expressiva também. E nós conseguimos, né, uma votação muito boa. Saiu de Sua 800. votação está bem, digamos assim, uniforme ou é mais concentrada em algum distrito ou na própria sede? Nós temos uma votação gigante, muito grande, ali no bairro São Cristóvão, Cabeças. Temos uma votação muito boa no centro. Serra do Siqueira, Cachoeira do Campo tivemos voto. Então, a gente tem voto, um pouco de voto em cada lugar. Mas a nossa votação maciça é São Cristóvão, Centro, Cabeças. Acho que nós ganhamos em todas as urnas, no Colégio Artesano, no Alfredo Bareta, na creche no M. Veloso, no São Cristóvão. Então, dali a gente sai. Nós saímos da última já bem consolidados. Para finalizar essa parte, Alex, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o atual cenário político de Ouro Preto. E aí nós temos algumas facetas que eu gostaria que você abordasse. Fique à vontade, o tempo aí, porque nós temos isso felizmente nós temos. Nós temos a questão da eleição desse ano, que vai definir, consolidar ou surgir novidades em termos das representações de Ouro Preto, tanto na esfera estadual quanto federal, né? Nós temos uma questão que, no final do ano, completa-se o mandato do atual presidente da Câmara, né? Coisa que vai haver, então, algum tipo de mudança na direção da Câmara e, como nós mencionamos antes, nós temos ali 6 partidos, cada um com dois vereadores com assento na Câmara e mais 3, cada um com um vereador, um dos quais é você, né? Além disso, pensando em 2028, em que Ângelo não pode se candidatar, me corrija na hora que você for tratar sobre isso, se eu estiver enganado, mas a impressão que tem é que está sendo, ou vem sendo criado uma espécie de um vácuo de lideranças, né, que, de alguma forma, vai ter que ser preenchido, porque a lei da física diz que aqui embaixo não tem vácuo, tem vácuo lá entre, né, no espaço sideral, mas o que é que se pode esperar para esse período, né? E quais são, tanto em termos de Câmara, quanto em 2028, as suas pretensões? Então, sim, te dei 3 situações aí. As eleições desse ano, né? O cenário, em termos de possíveis candidatos a 2028 e também a sua atuação, as suas pretensões a partir desse momento. Olha, pensando nas eleições desse ano, eu acho que Ouro Preto, na Câmara, os votos para a federal estão bem concentrados. Dos 15 vereadores, 9 estão com o Paulo Abiacchio, inclusive eu. Então, eu acredito que o Paulo vai sair muito fortalecido nesse ano, muito fortalecido. Estadual, cada um corre, né, com o seu. Eu tenho visto aí, eu sei que tem alguns poucos, assim,
2 ou 3 vereadores como só e tal, mas a maioria, cada um corre com o seu. Então, eu acredito que vai ser uma eleição determinante também, né? Porque nós temos aí o Du aqui em Mariana, nós temos o Leleco estadual, né? Então, que é um deputado de Ouro Preto. Então, nós temos aí uma eleição dura pela frente, porque nós temos Thiago também. Então, vamos ver o que vai acontecer. Quanto à Câmara, eu fui segundo secretário, quer dizer, estou segundo secretário, fui primeiro secretário no último mandato, um pedaço, né, uns 2 anos, e está indo muito bem conduzida pelo Vantuir. A mesa diretora, ela só virou, porque a mesa diretora era o Zé do Binga. Era o Zé do Binga, depois era o Zé do Binga, depois o vice, eu acho que era o Renato, primeiro secretário eu e o segundo o Cruzu. Então só saiu o Zé do Binga e entrou o Vantuir. E a gente só rodou as cadeiras. Então a mesa diretora é a mesma. Eu acho que assim, nós vamos ter sabedoria para poder resolver isso lá. São bons vereadores, né? É uma Câmara boa. Você vê que parece uma disputa ali. Todo dia alguém tem uma novidade, alguma coisa, tentando melhorar a cidade. Então, eu acho que tem bons candidatos à presidência da Câmara. Muito boas pessoas ali. Entre eles você? Entre eles eu também. Eu me sinto completamente pronto. Né? Já fui Mas deixa bem claro. Quando eu perguntei entre eles, você não estava falando das boas pessoas, eu estava falando das intenções. Não, mas eu não. Porque são. Né? Eu não ando para trás. Né? Se for o momento, se os vereadores entenderem que, né, meu nome é interessante, eu estou pronto e animadíssimo. Inclusive, já fui primeiro, agora eu sei que segundo. Acho que seria até ótimo. Eu conheço bem o funcionamento da Câmara. Então, eu posso sim ser o presidente, sem problema nenhum. Me coloco fácil aí, né, quanto a isso. Mas tem outros nomes também, e respeito todos os vereadores que almejam ser presidente, respeito cada um, né, e vamos discutindo até lá. Mas se for a vontade dos outros vereadores, eu estou à disposição. Mas não há alguém assim que esteja nessa corrida que, na sua visão, esteja à frente? Está todo mundo mais ou menos numa mesma... Não se fala muito disso na Câmara, né? Mesmo porque, Luiz, é o negócio mais interessante que eu já vi na vida. A eleição da Câmara, você pode falar dela um ano inteiro, que ela é definida algumas horas ou alguns minutos antes. Então, eu lembro que a última eleição nós conversamos muito sobre ela. Mas ela foi definida mesmo lá em Santa Rita, num lugar que nem telefone pegava. Então, assim, ela foi definida minutos antes da eleição. Bem mineiramente. Exatamente, bem ao pé do ouvido. Então, você pode criar um trabalho o ano inteiro e ser dissolvido isso tudo com meia hora. Então, não se fala muito de presidência nesse momento. Mas eu acho que tem bons nomes e eu estou à disposição também. E 2028, Alex, como é que vem se desenhando esse cenário, levando em conta que o Ângelo não é candidato? É um momento novo para Ouro Preto, né? Para Ouro Preto vai ser... Eu acho que em 40 anos nós não tivemos esse momento. Ouro Preto. Pensando que as 2 maiores lideranças ouro-pretanas não estarão no páreo, que o Ângelo não pode, né, por causa do segundo mandato, e o Zé não foi agora, então também não sei se pretende voltar a ser candidato a prefeito. Então, é um momento novo e temos grandes líderes. Na Câmara mesmo nós temos grandes líderes. E temos bons secretários, temos uma vice-prefeita de 5 mandatos e segundo mandato como vice. Então, é uma grande liderança. Então, nós não podemos esquecer aí que nós temos sim. Temos aí 4, 5 vereadores ou 6 que talvez tenham pretensão e são bons nomes. Temos grandes secretários. Posso até citar aqui alguns, se você quiser, sem problema nenhum. Acho que nós temos aí o Leandro da Saúde, nós temos o Franklin da Obras, nós temos o Felipe Guerra, que é o secretário de Desenvolvimento Econômico. Nós temos, na Câmara, nós temos o Vantuir, que é o atual presidente. Nós temos o Renato Zoroastro. Nós temos o Luiz Gonzaga, que tem N mandatos. Nós temos o Matheus Pacheco, que foi o mais votado de Ouro Preto na última eleição. Você acha que o Matheus, por ser do PV e ter essa votação, ele meio que está um pouquinho na frente para 2028 como um possível candidato? Não sei se assim, eu nunca conversei com ele sobre
A pretensão é de ser candidato a prefeito. Mas é um ótimo nome, é jovem e tem, né, tem uma história já, uma carga, tanto na educação quanto na política. Professor e teve muito voto. Então, eu acho que, com certeza, entre esses nomes que nós estamos figurando, é um nome bom também. E temos outros nomes na Câmara aí. Tem muita gente, Eucuruzu, né, que foi vereador lá atrás e voltou agora. Nós temos o secretário de governo, o Yuri. Tem muita gente, tem muita gente. Então, assim, nós temos grandes lideranças. Quando se pensa assim, quem será, como será, existem lideranças? Existem. Existem muitas lideranças e eu acho que nós temos aí que começar daqui a pouquinho, logo após a eleição de outubro agora, já começar a desenhar, né? Esse futuro aí, o que vai acontecer. E aí, quando você cita todos esses nomes, Alex, e não cita o seu... Mas é muita pretensão, né? Falar de mim mesmo é muito ruim, né? Não, mas vontade, isso na verdade, direito todo cidadão tem. E vontade você pode ter. Não, na verdade, Luiz, como eu te disse há uns minutinhos atrás, eu não tiro de forma alguma o meu nome. E, claro, acho que todo mundo que está na política é para essa construção mesmo. Eu gosto do legislativo, mas eu já estive no executivo em vários momentos. Já fui secretário de turismo, já fui diretor de eventos, já estive no esportes, já estive na comunicação. Então, não tem nada que me desabone ser prefeito, não, ou ser candidato a prefeito. E se futuramente existir uma pesquisa em que eu apareça bem, eu com certeza serei candidato, sem problema nenhum e sem medo de ser candidato. Mas quando você cita, além disso, né, o segundo aspecto, nessa sua fala em que você citou vários possíveis, né, me chama a atenção em que, se não todos, praticamente todos, ligados à situação, ligados de alguma forma, fazem parte do governo Ângelo ou estão na base de apoio ao governo Ângelo. O Ângelo não tem oposição no Rio Preto? Tem um vereador só, né? Tem só o Ricardo Gringo. Então, assim, são os 15 em Ouro Preto e 14 são da situação. E tem o Ricardo Gringo, que é o único vereador da oposição, que é o vereador de primeiro mandato. E não sei se ele tem essa vontade, se ele tem essa pretensão. Nunca falei com ele sobre essa pretensão futura. Então, assim, dentro, assim, fazendo um exercício de futurologia, eu sei que é perigoso isso em política, mas, assim, existe uma tendência de que o próximo prefeito seja uma extensão, eu não vou dizer continuidade, porque essa palavra tem um pouquinho de um viés meio complicado, às vezes, mas, assim, de uma extensão ou de uma linha de governo que já vem aí dos últimos 8, ou dos últimos 6, provavelmente. Eu acho muito difícil falar isso, porque ainda faltam quase 3, né? Então, as coisas... A política, ela é assim, né? A política é igual nuvem. Hoje ela está aqui e amanhã ela está do outro lado. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. E eu acho que vai ser determinante para a política municipal, a estadual, né? E a federal. Então, assim, isso que vai dar o tom aqui. Isso também vai ter que ser muito bem discutido, porque, inclusive, quem vai ter que tomar as rédeas disso, né, em certo momento, é o próprio Ângelo. Né? Não pode, isso aí cabe a ele, ele não vai poder deixar essa situação solta. E eu acho que essa política de agora, de outubro, ela que vai determinar tudo que vai acontecer lá na frente. Quem vai ganhar a eleição para deputado estadual, federal, e quem são os apoiadores e quem vai estar no meio dessa mistura toda. Não dá hoje para saber, né? Está muito longe ainda para saber se vai ser do Grupo Ângelo ou não. Mesmo porque eu acho que é o que eu te falei, o Novo sempre vem. Novas, com essa coisa de não ter Ângelo Luiz Elian, com certeza novas lideranças de toda forma, de todo lado, aparecerão também. Agora eu falei só de gente envolvida na política, mas tem gente aí, tem empresários, tem pessoas da sociedade civil que podem se candidatar, se filiar ao partido, se candidatar sim. Então, eu acho que está cedo ainda, porque nós temos muitos empresários no Preto, nós temos muitas pessoas, muitas lideranças da sociedade civil, né? Não acho que não está ali só. E também, não sei como vai ser isso. Como é que vai ser a situação do Dudu? É candidato em Ouro Preto novamente? Não é candidato? Então, sim,
Ganha para federal? Não ganha? Volta candidato preto? Não volta? Então tem muita coisa para acontecer, tem muitas costuras aí, né, até lá. Alex, eu queria dar agora um certo outro direcionamento à nossa conversa, porque nós estamos, e você está muito envolvido, numa questão muito importante para a região, não só para o Ouro Preto, mas para a região, que é a questão da concessão, da privatização da BR-356. Né? Em 2024, o governador Romeu Zema veio a Mariana e lançou o programa, né, o edital, fez um lançamento, pré-lançamento do edital. Nós tivemos aí, durante um certo período, algumas audiências públicas que nós, da Agência Primaz, acompanhamos muito de perto e temos a impressão de que foram apenas para cumprir tabela, né? Eu não sei se você concorda comigo, mas o fato é que houve o leilão lá na B3, na Bolsa de Valores em São Paulo, né? Houve agora, em janeiro, a assinatura do contrato de concessão, né? E os 30, 35 anos, acho que são 30, 35, se não me engano, estão correndo e as coisas começam a acontecer. E nós tivemos uma situação que foi muito debatida, que foi a situação de Cachoeira do Campo, né? Que parece que houve uma certa, entre aspas, pacificação, mas a gente não sabe como é que vai ser o desdobramento disso, mas nós temos, tanto em Ouro Preto quanto em Mariana, mais especificamente em Passagem de Mariana, duas situações aproximadamente semelhantes, né? Mas vamos ficar na questão que você está mais envolvido, que é a questão da região do Pocinho, do bairro Pocinho, né? Onde a situação me parece bastante crítica. Antecipando, você já fez uma reunião lá, você participou de uma reunião lá no final da última semana, está chamando a audiência pública. Eu gostaria que você fizesse um pouquinho de um apanhado do que aconteceu até agora e qual é a sua posição e de que forma essas questões você pretende avançar com elas. Então, é uma questão muito séria que está acontecendo na região, bem dito por você, não é só Ouro Preto, né? Tem muita gente preocupada e tem que ficar mesmo preocupada, porque a duplicação é extremamente importante mesmo. Vai trazer segurança, conforto para as pessoas, agilidade nas viagens. Lembrando aí a quantidade de carreta que nós temos aí com essas novas mineradoras que nós temos na estrada entre Ouro Preto e Belo Horizonte, principalmente na região do Maracujá. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que tem gente que mora ali naquela região há 40 anos. E se é certo ou errado que a pessoa mora ali, eu não vou entrar no mérito, porque quando ela construiu, ninguém falou isso para ela, que era errado. Então, já tem 40 anos que ela está ali, mais de 40 anos. E aí, me procuraram, Luiz, porque a Justiça Federal já mandou algumas intimações, na verdade, notificação para demolição. Então, já chegou em algumas casas. Isso cria um pânico nas pessoas, porque essa notificação fala o seguinte: você tem 30 dias para fazer a demolição voluntária, ou o DENIT tem autorização de fazer demolição forçada e o dono da casa tem que pagar as custas da demolição. Então, eu enquanto vereador da cidade de Ouro Preto, não posso conceber que isso seja feito a toque de caixa, do jeito que eles querem, do jeito que o DENIT quer, ou que o consórcio Rota da Liberdade quer. Essas pessoas não têm a documentação dessas casas, mas elas são moradoras dessas casas há anos e anos e anos, e antes de pensar em duplicar, essas pessoas estavam ali. Então, eu não sou contra a duplicação, mas eu acho que tem que ser muito melhor conversar com essas pessoas. Porque você já imaginou, só ali entre a Chevrolet, no Pocinho, para quem conhece, passando por fora de aquela curva ali antes da subida, daqui para lá, antes daquela subida que vai chegar no hospital, ali, aquela curva ali de acesso a Balsita. Exatamente. Quantas e quantas e quantas casas tem ali? Quantos e quantos e quantos comércios tem ali? E todos esses comércios, todas essas casas já foram notificadas. Não todas para demolição, mas todas avisando que será feito. Então, é uma situação muito ruim que está acontecendo hoje. E eu chamei essa audiência pública dia 22 e tomara, rezo muito que venham
todos esses órgãos, o DENIT, esse novo consórcio, os entes da prefeitura interessados, né, que são as secretarias afins, para que a gente possa discutir uma melhor saída. Esse pessoal tem que conversar com essas pessoas, com os moradores, que se faça uma indenização justa aí, para que eles saiam das suas casas. É o mínimo plausível, né? Imagina você está hoje dormindo, amanhã você demolir a sua casa, que construiu há 40 anos, Ou pagar para alguém demolir. Ou pagar para o DENIT mandar demolir. Você vai morar onde? Você vai para onde? Então, essa é a nossa preocupação. Tentar, de alguma forma, que esse consórcio sente conosco nessa reunião, nessa audiência, no dia 22, às 18 horas, na Câmara Municipal de Ouro Preto, para dar um norte para quem está desesperado. O seu Vicente, por exemplo, que recebeu essa carta, tem 42 anos na casa. Ele tem pânico. Ali na região do túnelzinho ali. Próximo ao túnel. Próximo ao túnel, à direita do túnel. 42 anos morando no mesmo lugar. Não tem para onde ir. Não sabe o que fazer. E a alternativa foi nos procurar. E eu estou correndo e tentando fazer o máximo para que a gente possa ter negociação. Para ficar um pouquinho mais claro para quem nos assiste, assim, fala um pouquinho sobre esse negócio. Você tem uma faixa de domínio, você tem uma área não edificante, né? O not edificante, né? Tem um termo em latim aí, eu não sei como é que pronuncia, né? Essa faixa de domínio é possível que ela seja reduzida, como aconteceu aqui em Passagem, mas não resolve 100%. Como é que é isso? Assim, quando você fala assim, não tem documentação, mas deve ter gente lá que paga IPTU, não tem? Todos pagam IPTU. Todos que estão ali pagam IPTU. Mas em 86 não houve uma urbanização, digamos assim, uma anexação daquele bairro ao perímetro urbano? Isso não resolve o problema? Não resolve, porque o IPTU não te dá direito ao imóvel. O IPTU é um recurso que você paga para as melhorias da cidade e por aí vai. Então, isso não é uma garantia. O IPTU não é garantia. Só que eu acho, existe sim essa faixa. Realmente, se pensar dessa forma legal, realmente as construções não estão adequadas. Só que, quando foi ser construído, ninguém falou isso com eles, né? Uhum. Então, se tivesse sido multado lá atrás, olha, se você construir, você vai ser multado. As pessoas não teriam construído. Elas construíram e agora é o que é. Agora elas estão morando lá e não tem para onde ir. Então, eu acho que o que vai ter que prevalecer é o diálogo e o bom senso. Porque não são duas famílias. São várias e várias e várias. E além de várias famílias, Luiz, nós temos que lembrar que tem vários comércios ali, várias empresas. E isso vai impactar diretamente na economia de Ouro Preto. Que são empregos, geração de renda, ISS da prefeitura que recolhe. Então, nós não estamos falando de uma simples, vamos passar aqui, está tudo bem. Não, vai afetar o emprego diretamente. E como é que fica isso? Bem, a gente vai derrubar e eles serão notificados, nós vamos derrubar e eles vão ter que pagar. Se não pagar, vai para a dívida ativa. E aí? E Ouro Preto, como é que fica isso tudo? Essa é a minha grande preocupação. Mas aí nós temos algumas situações, inclusive, que existe Nós fizemos um contato com um empresário daquela região. Eu não perguntei se podia, portanto eu não vou citar o nome dele. Mas, inclusive, existe um perfil no Instagram em que se fala em municipalização. A minha pergunta é, será que isso resolve? Porque nós vamos pensar na situação de Mariana e, inclusive, deixando de lado a Passagem de Mariana. Mas entre o trevo de Passagem de Mariana e o trevo garimpeiro. Esse trecho, há muitos anos, foi municipalizado. Coincidentemente ou não, é o trecho onde não se fala em terceira faixa e não se fala em duplicação. Ou seja, o município que se arranje. Agora, você imagina chegar a duplicação até o trevo de Passagem e ali no trevo de Passagem, aquelas curvas ali ao lado da pista de caminhada, é aqui do lado, né? Virar um funil, né? Ou seja, a municipalização daquele trecho lá, assim como da vila, eventualmente da Vila
da Vila São Vicente, em Passagem, faria com que, eventualmente, a concessão nesse pedaço aqui já não vale mais, então não vou fazer mais nada, ou seja, você vai ter uma estrada que vai ter duplicada por soluços, né? Você tem um soluço de uma duplicação, depois você tem um funil, etc. E tal. Assim, mas, ao mesmo tempo, quando você falou em indenização, olha como está o mercado imobiliário da região. Uma indenização considerada justa para um morador ali, ele não vai conseguir outra coisa com aquele dinheiro. Então, assim, o problema é muito mais complexo. É um super problema. Em Ouro Preto já não há mais o que se falar em municipalização. Por quê? Porque já existiu o processo e hoje não é mais Estado que está cuidando disso. Quem cuida disso agora é a responsável pela área. E a responsável é a concessionária, a Rota da Liberdade. Então, você não pode municipalizar uma coisa que já tem uma concessionária. Já não tem mais o que se falar. Isso não é mais. Teria que voltar atrás da concessão. A concessão, tinha que voltar à concessão. Isso já não existe mais. Já não tem mais. Isso não tem nem mais o que se falar, discutir. Não tem mais como se municipalizar uma coisa que hoje já tem uma concessão, não é mais do Estado, né? Digamos assim, durante os anos de concessão. Então, em Mariana, como foi feita a municipalização há mais tempo, vai ficar a cargo aí do Juliano discutir, né? Qual que vai ser como é que vai ser feito isso daí. Isso aí é outro problema, né? Isso aí vai ficar a cargo do prefeito de Mariana, Juliano, discutir com a concessionária o que vai ser feito. Mas é um problema, são vários problemas. E a gente vê, né, comparando aqui, desculpa te interromper, mas só para colocar um tempero adicional, Alex, assim, que ali, Vila São Vicente, pelo menos existe a hipótese de que a duplicação seja feita para o outro lado da estrada, né? Entendeu? Não é tão densamente, não é ocupada, né, a margem direita de quem percorre de lá para cá. Agora, Ouro Preto não tem não, né? Dos dois lados está tudo ocupado. Não tem jeito, não tem jeito. Eu acho Qualquer coisa, se você faz uma duplicação na margem direita, você tem muita gente envolvida. Se você faz na margem esquerda... Eu nem sei te falar qual das duas margens tem mais gente. Mas descendo o pocinho ali, você percebe que dos dois lados tem vários comércios dos dois lados, tem várias casas dos dois lados. Então, vai ser um problema seríssimo. Isso não vai ser fácil. Nós vamos ter que sentar, dialogar. E eu acho que a concessionária tem que ouvir a cidade, sim. E você acha que o fato do contrato ter sido assinado agora em janeiro, de certa forma, está acelerando esse processo? A concessionária está doida para resolver isso? Acho que é um despropósito, inclusive, pedir a demolição da casa do senhor com 30 dias, sendo que não tem nada acontecendo. Eu não tenho visto nada acontecendo no perímetro geral da concessão. Até porque, pelo contrato da concessão, o primeiro ano é manutenção, pequenas melhorias, etc. E tal. Que eu, inclusive, não tenho visto. E não se fala em duplicação efetiva no primeiro ano de contrato. Aliás, é uma das coisas que mais incomodavam as pessoas. É assim, no primeiro ano só vai fazer maquiagem e daí a pouco já vai cobrar pedágio sem ter a duplicação. Né? Exatamente. Eu acho que está começando a temorizar as pessoas sem justificativa. Eu acho que primeiro tem que se conversar, porque o primeiro ano é exatamente isso. É um ano de manutenção nas estradas, limpeza das vias, e para depois as praças de pedágio, para aí a coisa acontecer. Então, sim, janeiro, nós estamos em abril. Então, não tem justificativa, antes de uma negociação com os moradores, com os comerciantes, já acionar o DENIT, ter acionado a Justiça Federal, para que essas pessoas saiam de suas casas. Porque isso não vai ser feito de hoje para amanhã. Isso é um processo, tem o dinheiro, facilita muito, mas é um processo longo, é um processo demorado. Então, eu acho que está cedo ainda para assustar tantas pessoas. Assim. E dentro dessa movimentação, essa reunião que houve lá no sábado,
Foi sábado mesmo? Foi sábado de manhã, às sábado 8 da manhã. E a previsão dessa audiência. Em outras esferas de poder, mais especificamente, no Executivo de Ouro Preto, eventualmente na Assembleia Legislativa, eu nem falo do governo de Minas, porque o governo de Minas, aparentemente, na minha opinião, não vai tomar para o lado desse trem, porque foi ele que criou esse problema, né? Ainda mais que mudou o governador lá, né? Mas, assim, como é que estão essas negociações? Que tipo de respaldo você e outros vereadores ou outros agentes públicos e políticos envolvidos, que tipo de resposta ou de respaldo vocês estão imaginando conseguir ou já ter garantia? Nós estamos, tem uma gama de vereadores aí envolvidos nessa situação, mesmo porque não é uma pauta minha só, né? Isso é muito importante para o Ouro Preto. Então, tem outros vereadores juntamente aí correndo atrás e acionando seus deputados. Eu sei que já existe a movimentação, o Curuzu está se movimentando, Renato Zoroastro e outros vereadores mais, para que nós possamos ter apoio da Assembleia Legislativa. Inclusive, nós estamos convidando esses deputados para que venham ao Ouro Preto nessa audiência pública. Já foi até proposto fazer uma audiência na Assembleia, mas eu acho que o problema é aqui. Então, eles têm que vir na nossa casa primeiro, para depois a gente ir lá na Assembleia. Então, nós estamos aí convidando, sim, vários e vários deputados, e estou pedindo aí aos deputados a compreensão aí dos deputados que, com certeza, vão nos assistir aí, para que venham ao Ouro Preto, né? Porque é uma situação muito séria, não é uma coisa simples, é um momento muito tenso que está acontecendo no Ouro Preto. Como aconteceu na época da concessão da água, nós tivemos audiência pública em Ouro Preto e vieram vários deputados. Eu acho que nessa audiência pública também nós teremos que ter, nós precisamos ter aí o reforço e o apoio dos deputados que têm alguma ligação com alguém, com o Ouro Preto. Que eu acho que todos, né? Ouro Preto é uma cidade, Ouro Preto e Mariana são cidades muito importantes para o Brasil, né? E em relação ao poder público municipal, você já tem algum posicionamento? Sim, já estamos em conversa, tenho falado com o Ângelo, tenho falado com o Yuri, secretário de governo, e nós estamos já em conversação sobre essa audiência, para que todos estejam presentes para criar um movimento aí, né, em defesa dessas pessoas. Até porque, como você disse, né, secretarias envolvidas, e são todas, né? Todas. Porque se você for olhar, todo mundo, a saúde vai ter reflexo nisso, Claro. o cidadão vai adoecer, Já está doente. Ou seja, tudo isso, a desenvolvimento Fazenda, econômico, até a Secretaria da Fazenda, que é uma secretaria fim, não é uma secretaria meio nem início, vai perder a arrecadação. Porque se demolir os comércios ali, são vários comércios ali que pagam imposto. E aí, pensando na similaridade, ou pelo menos aparente similaridade com a Vila São Vicente em Passagem Mariana, há a intenção de tentar agregar isso também. Hoje, segunda-feira, no início da semana, na reunião ordinária da Câmara Mariana, o vereador Arnaldo Bento mencionou isso, lembrou que já foi feita uma audiência lá em Passagem, 2 aqui em Mariana e tal, e nada mudou em relação a eles, exceto que ainda não há, pelo menos não é do meu conhecimento, alguma coisa tão urgente quanto a desse senhor que você mencionou, né? Mas está todo mundo ali com a corda no pescoço, com a água ali, né? Vocês estão pretendendo também envolver aí, juntar mais gente, fazer um movimento maior? A ideia é chamar os moradores, né? Já chamamos todos daquela região interessados, comerciantes, os empresários da região, e a prefeitura, BR, DENIT, a concessionária e alguns deputados também. E eu sei que o vereador Renato fez um convite ao presidente da Comissão de Transporte, Trânsito da Assembleia. Então, eu acredito que seja, como o vereador Ronaldo disse, vereador de Mariana, teve a audiência, mas a situação de Ouro Preto é um pouco diferente daqui. Porque lá já estão chegando as cartas de demolição.
Então lá a coisa lá está mais urgente. Tá mais urgente. E se chegou para o primeiro, vai chegar para os outros. Né? Isso. Então isso tem que ser debatido para ontem. Essa audiência está marcada para o dia 22 de abril, próxima quarta-feira. E nós temos um feriado nacional, dia 21 de abril, isso tem um significado importante para Ouro Preto e para o país, para Minas e para o país. Vai haver alguma manifestação? Há prevista alguma coisa? Não, Oficialmente não. não, eu acho que a linha que nós estamos levando é uma linha mais pacífica, de conversa, de diálogo, para resolver. Nós não queremos problemas, né? Nós queremos resolver o problema, achar uma forma de dialogar com a concessionária que ela converse com todos, né? Ou individualmente ou com um grupo, né? Que já está sendo formado, que já está formado de moradores, empresários, chegar a um consenso né? E seguir mesmo, porque a gente também entende a importância da duplicação. Então nós não estamos aqui falando que não é importante, é importante. Nós só queremos que as pessoas sejam, no seu direito, sejam tratadas com dignidade. Você falou tudo. Porque isso fere a dignidade, né? Humana. Você construir uma casa, morar 40 anos nessa casa e ela ser demolida. E você não ter para onde ir, o que fazer. Isso é muito triste. Vereador, nós estamos chegando ao final dessa edição da entrevista Primas e eu gostaria de colocar os nossos microfones, as nossas câmeras à sua disposição para uma mensagem final, acrescentar alguma coisa que eventualmente a gente não tenha tocado aqui e, obviamente, uma convocação para essa Assembleia. Fique à vontade. Maravilha, Luiz. Quero apenas agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Mariana é uma cidade que eu gosto muito, que eu guardo no coração. Uma cidade irmã de Ouro Preto, né? E eu fiquei muito satisfeito quando você me convidou. Gostaria de mandar um abraço a cada maranhense, ao povo de Mariana, os amigos aqui de Mariana, e convidá-los, né, para a nossa audiência pública no dia 22 de abril, às 18 horas, na Câmara Municipal de Ouro Preto, que é uma audiência tão importante para Ouro Preto quanto para Mariana. Aproveito e convido todos os vereadores da Câmara de Mariana, vou mandar um convite especial para a Câmara de Mariana, chamando os vereadores para participarem conosco. E, se Deus quiser, nós vamos ter êxito nisso daí. Eu quero voltar aqui para falar como é que ficou. Tá. Alex, eu reforço os agradecimentos que fizemos no início, por você tirar uma parte do seu tempo para nos atender, para esclarecer, para falar um pouco sobre você, sobre o seu trabalho e esse assunto, principalmente, né, agora no final, tão importante. Que vocês tenham êxito, né, nessa empreitada, que as coisas aconteçam da melhor forma possível, sem brecar o progresso, sem impedir o desenvolvimento, mas principalmente, como falamos agora há pouco, com um tratamento digno à nossa população, tanto de Ouro Preto quanto de Mariana, porque mais ou menos a Vila São Vicente está assim, eu sou você amanhã, né? Falando por si, né? Que o que está acontecendo lá pode estar acontecendo, seguramente vai acontecer por aqui. Tomara que não com essa magnitude tão complicada. Mas, mais uma vez, muito obrigado. E estamos, sim, à sua disposição para que, no futuro, a gente possa dar à nossa audiência uma notícia, uma resposta, né, do que foi feito, do que se conseguiu e como essas coisas estão sendo desenvolvidas. E a você que nos assiste, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também aos apoiadores culturais da Entrevista Primas, a Cedro Mineração e o Grupo 3T, e esperamos ter vocês novamente conosco na nossa próxima edição da Entrevista Primas. Muito obrigado e até a próxima.